Olá portistas, sejam bem-vindos a mais uma análise à moda do Porto. Vamos fazer a análise à primeira mão deste play-off, deste novo formato. No fundo, para mim são na mesma os 16 avos de final, Os mas acessos. adiante. Futebol Clube do Porto Lásio, vitória do Porto por 2 bolas a 1, 2 golos de Tony Martínez. Um jogador que foi hoje uma aposta surpresa do Sérgio Conceição, e bem, a meu ver. E vou só fazer este preâmbulo muito rápido porque eu não consegui ver o jogo mesmo muito a espaços, vi um resumo alargado, não tive a oportunidade de fazer, portanto é mais aqui com o Dragão 27 a análise, eu estou mais aqui a acompanhar a dar suporte gráfico e técnico, mais isso que outra coisa, mas claro que depois faço também uma análise ao que eu acho, quer dos jogadores escolhidos, quer também deste resultado. Mas passo-te a palavra, Dragão 27. Então, conta-nos aqui um bocadinho como é que foi este jogo. Faz As a tua várias. análise, que eu estou também curioso, porque eu também, lá está, não tive a oportunidade de ver com olhos de ver. Muito bem, boa noite a todo o nosso auditório. Em primeiro lugar, falar um bocadinho da maneira como o Sérgio apresentou a equipa. De alguma Sim, maneira, houve aqui alguma rotação no plantel e e ele bem, pretende fazê-la, claramente. acho bem. Disse-o explicitamente e ficou demonstrado pelas opções que fez. E ele até disse uma coisa na conferência de imprensa, ou se não foi na conferência de imprensa, foi numa entrevista que também deu ao Porto Canal, dizendo que em primeiro lugar estava o campeonato. Naturalmente que o Porto tinha que dignificar E bem, a sua presença nesta competição e não a ia levar em vão e ia fazer tudo para conseguir os melhores resultados possíveis, mas em primeiro lugar o campeonato. E portanto acho que muito bem, aliás, como nós de alguma maneira até chegamos a sugerir, tu até fizeste essa referência algumas vezes, que fazia todo o sentido que o Futebol Clube Porto também nesta competição até desse minutos outros jogadores que também boa, estão sedentos boa, de jogar, nomeadamente o Tony Martínez, que é um nomeadamente, jogador, é um avançado, e um avançado vive de golos e vive de rotação, precisa de claro, jogar, e ele claro. não tem jogado, e hoje entrou muitíssimo bem, foi um jogador acutilante, foi um jogador de remate pronto, um jogador que só via baliza, esteve muito bem É mesmo. muito estilo dele, não é? É o estilo dele, sem dúvida, e portanto foi uma excelente aposta. E também descansou o Vitinha na primeira parte e descansou o Fábio na segunda, que também começam a ser dois elementos essenciais no jogo do Futebol Clube do Porto. O, tirando isto, indo propriamente às incidências do jogo, o jogo começou um bocadinho repartido, um bocadinho na área da Lazio, na área do Porto, mas a Lazio gradualmente foi tomando conta do jogo. A Lazio joga muito bem, sai muito bem por trás. O Porto muito difícil, não conseguiu fazer uma boa pressão. Era uma pressão um bocadinho com linhas muito afastadas. Isso levava a que de facto não houvesse coesão, não houvesse solidariedade na pressão, e quando isso não acontece há desgaste, como é evidente, Óbvio. porque há espaço entre linhas e portanto a Lazio troca muito bem a bola, tem automatismos muito consolidados, muito bons, e a Lazio foi-se cada vez abeirando mais da grande área do Porto com perigo, até que chegou mesmo ao golo. O Porto um bocadinho mal a defender, um Porto permeável, e até se pode dizer, mas é a extrema defesa que não está bem. E de facto, as mudanças que houve na segunda parte provaram à saciedade que o que não está bem é a equipa como defende, não é a extrema defesa, é a equipa como defende. E com as correções que houve na segunda parte, isso alterou-se completamente. Na primeira parte, era o Tony era o avançado centro, o Fábio um bocadinho atrás do Tony, o Otávio e o PP um bocadinho também, sempre com a tendência de vir ao meio, não é? Mas a jogarem mais como alas, naturalmente, particularmente o PP, e a largura era dada mais pelo João Mário e pelo Zaidu. Pronto, mas como eu estava a dizer, o Porto entrou pouco intenso, entrou não havia solidariedade na pressão, as linhas estavam muito afastadas, e naturalmente que isso levou a que a Lazio, na minha perspectiva, vale muito pelo futebol de ataque que faz. E foi-se impondo, e chegou aos 22 minutos, chegou ao golo, e portanto aí
mas o Porto reagiu muito bem. O Porto tem uma mentalidade muito forte. O Porto é uma equipa de Champions, nem é uma equipa da Liga Europa, obviamente. E, portanto, o Porto na Europa sabe estar. Nesse aspecto, isto agora não tem a ver com ser portista ou não ser portista, mas é de facto a equipa portuguesa que melhor sabe estar na Europa. Claro que sim, não é? Factual. E o Porto foi crescendo, começou a fazer aproximar mais as linhas, a ser mais solidário, foi impondo um bocadinho o seu jogo, foi também fazendo um jogo um bocadinho mais de paciência. Houve alguns momentos até que se viu um bocadinho um jogo direto para o Tony. Eu até me estava a lembrar, afinal, agora o Tony é o novo Marega, porque estava-se um bocadinho, né, porque o Porto, na verdade, pois sem o Vitinha, não estava... e depois eu percebo que isso tenha acontecido mais um bocadinho. Sem o Vitinha. Depois, gradualmente melhora a coesão da equipa, o Porto também vai fazendo jogadas com outra consistência, com algumas triangulações, vai empurrando para o último terço a Lazio. Houve ali um momento, sobretudo perto dos 30 minutos que isso aconteceu, e daí até ao final da primeira parte o Porto foi se impondo, e depois surgiu o gol do Porto também, muito bem, uma incursão pelo lado direito, uma excelente assistência do João Mário. Hoje foram 2 golos do Tony e 2 assistências do João Mário. Os golos são quase cópia nesse sentido, sim, não é? Do que eu vi, de facto. Sim. Engraçado. Sim, mas na verdade o João Mário, eu também gostei dele a defender, acho. Corrigiu um bocadinho na segunda parte, mas pronto, é um jogador que também, ele é ala de raiz, não é? E portanto ele também faz incursões muito boas na extrema defesa, e o Porto, o próprio comentador que estava a fazer o comentário, já agora passo a publicidade, a Luís Freitas Lobo, que é uma pessoa que dá gosto também a ouvir, e ele dizia isso mesmo, que o Porto tinha que jogar também um bocadinho mais na largura para desmontar um pouco o modelo defensivo da Lazio, e de facto isso aconteceu. O Porto chegou ao empate ainda na primeira parte, e na segunda parte deu-se uma revolução completa. Muito bem a mexida do Sérgio. Na segunda parte, ora ajuda-me então aí também para eu então, atualizar então o que é que fez o Sérgio? Vieira. O Sérgio tirou o Gruitch. O Gruitch foi um jogador muito, muito errático, um jogador com pouca confiança. Naquele bocadinho em que o Porto jogou melhor, perto dos 30 minutos, e daí para a frente até ao final da primeira parte, o Gruitch assumiu-se um bocadinho mais, e até um jogador que sabe fazer uma coisa muito bem. É um jogador que também consegue sozinho penetrar linhas, não é? Que ele também sabe fazer bem isso, até driblar e tudo. Mas eu acho que é um jogador sem confiança neste momento no Porto. As despesas do meio campo estavam quase a cargo do Uribe. Pois. E ele fez muito bem, tirou o Gruitch, que já tinha um amarelo, levou o amarelo logo no início do jogo, aos 3 minutos, creio eu, exatamente aos 3 minutos, e portanto isso também se calhar condicionou um bocadinho, até porque o Gruitch pode impor um bocadinho e deve impor um bocadinho a sua força física, e ele deixou de o fazer se calhar um bocadinho receoso, até por poder levar um segundo amarelo. E então o que é que fez o Sérgio na segunda parte? Tirou o Gruitch e meteu o Vitinha. E tirou o Fábio Vieira e meteu o Galeno. Deu largura e deu consistência. E passou o PP para a direita, não é? Que eu também passou o PP para a direita, sim, e meteu nisso. O Otávio mais no meio. Eu acho que o Porto passou quase a jogar num 4-3-3. Pronto, embora sempre muito híbrido. Sim. Começou a haver um dinamismo muito maior dos jogadores, mesmo a trocar posições e a fazê-lo muito bem. Aquele jogo mais rico do Porto. Gosto desta equipa, por acaso estou aqui a olhar. Indiscutível. É muito interessante, Uribe, porque temos Vitinha, 2 alas Otávio, mais puros, não é? PP, Galeno e no meio o Tony, um avançado, pode ser o Tony, pode ser o Evanilson, até eventualmente o Taremi, mas pronto. Claro. E de facto veio ao de cima a inteligência, a classe, a arte, a mestria nos passos, o saber ocupar os espaços, o adivinhar de onde é que o adversário vai meter a bola para roubar. Quem é que eu me estou a referir? Ao Vitinha. O comentador da Sport TV até referiu que passou a estar um GPS Vitinha em campo. Que é de facto um talento. É um jogador que muda o jogo do Porto. Dá consistência ofensiva e defensiva. É curioso porque ele sendo sobretudo um jogador de construção, é também um jogador que se está tão bem, que se posiciona tão bem, sim. E dá tudo, dá dinamismo, dá tudo. É de jogadores com mais recuperações de bola. Sim, e o próprio Otávio também a vir um bocadinho mais em missões de
mais no miolo do terreno e, portanto, este trio no miolo e um jogo mais aberto, aí um bocadinho, não tanto o Zaidu e o próprio João Mário, embora o João Mário nunca o deixasse fazer, mas sobretudo o Zaidu não fez tantas incursões pela linha, fazia mais o Galeno. O Galeno esteve, apesar de tudo, um bocadinho ainda, acho um jogador um bocadinho ainda insonso, falta-lhe ali umas pitadinhas de sal, mas lá chegará, portanto é um jogador que também está a Insosso, ganhar queres tu ritmo, dizer? sim, 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 Insosso, ok, ok. insosso, Percebi o teu exatamente. ponto. Eu Eh, percebi Swanson, é por isso que eu não estava a perceber. insosso. Ok. Mbemba, eu tinha aqui, portanto, o Porto passou a ter outra intensidade, muito mais fez ali, eu acho que o Futebol do Porto, talvez até aos 30 minutos da segunda parte, fez entrou brilhante, uma grande intensidade, surgiu o segundo gol, mais outra assistência do João Mário, Foi. muito bem também na finalização pronta, um remate na passada, quer dizer, sem preparação, portanto, para a baliza, o Tony é um jogador que vê baliza, e depois houve também uma saída em que terminou também com um remate do Tony, que ele ia fazer quase o hat-trick, portanto ia ser, o Porto entrou de facto muito bem. Depois, o Futebol Clube Porto também fez aqui mais algumas mexidas e de alguma maneira entrou o Bruno Costa, embora já muito no final, Uhum. para o lugar do João Mário, porque na verdade o João Mário tem ali algumas debilidades defensivas, e E entrou o bem numa próprio lesão. Eustáquio. Sim, sim, sim. Entrou o Eustáquio para o lugar do PP. Entretanto, já tinha saído muito antes disso o Tony Martínez aos 68 minutos e entrou o Evanilson. O Tony Martínez estava cansado, ele deu tudo em campo, ele deu tudo em campo. Ele jogou com muita raiva, jogou com uma raiva espanhola, uma boa raiva espanhola, e fez, e portanto saiu também debaixo de um grande aplauso. E o Porto, a partir daí, baixou um bocadinho o ritmo, mas nunca deixou de controlar o jogo. Acho que foi inteligente. Eu, mesmo assim, estava a contar que o Porto fosse um bocadinho mais, soubesse Fosse ao terceiro gol, não encontrar é? os momentos para ser mortífero numa saída, mas isso acabou por não Era bom. acontecer e depois o Porto não facilitou e, portanto, interessava-lhe o resultado, até porque agora há aquela questão que nem sequer os golos fora valem Sim, a não é por dobrarem. aí, não é por Não aí. é por aí, mas não é por aí, até porque o Porto, jogando como sabe Claro. e se jogar bem como jogou, sobretudo na segunda parte, de certeza que também vai marcar na Lazio em Roma. Mas pronto, depois o Porto controlou muito bem o jogo e esperou que o jogo terminasse. Acho que foi uma vitória justa. A Uhum. Lazio caiu um bocadinho, foi uma equipa que também dá algumas oscilações. Teve ali momentos muito bons, sobretudo no primeiro terço do jogo. Foi uma equipa muito competente, uma equipa de Champions também aí, muito boa. Vimos, por exemplo, um Filipe Anderson que no Porto foi sempre enfim, Sim. uma aposta. Uma Eu nunca amostra. chegou a ser aposta, mas Foi uma sempre que amostra. jogava, foi. Ele não estava com a O cabeça no Sérgio Porto, falou nele na conferência. Não sei se mas tiveste a oportunidade de ver. esteve muito bem, esteve muito bem. Também gostei muito do Zacaini, que foi o jogador que fez o gol. Pela esquerda, ele pôs a cabeça em água ao João Mário. Eles têm E grandes foi o homem que fez o jogadores. gol. Felizmente não vai jogar lá porque levou um amarelo que o vai excluir do jogo. Os caras já jogam o imóvel, que Se não calhar já joga o veio. imóvel, portanto também não é uma boa Não, notícia. não. Mas E, acho que pronto, o Porto foi um Porto sim, europeu, o Porto sabe estar na Europa, não é? Sem fazer um jogo fantástico e indo ao encontro daquilo que de alguma maneira tu sugeriste, não sei se o Sérgio nos está a ouvir, isto agora é uma brincadeira, mas acho que faz todo o sentido também dar minutos a outros jogadores também jogarem, claro. terem esse Claro que estímulo, sim. não é? Terem esse Claro. estímulo. E é E um belo portanto isso estímulo, não é? É uma montra europeia. é evidente, E, isso não, só vai fazer bem à equipa e só e vai eu. manter a equipa num bom estado físico, Exato, digamos, exatamente. Sim, motivado, é motivado. Não, e eu, motivada. por acaso, lá está, o pouco do que eu posso comentar é precisamente isso. Eu lembro-me, pegando até nesta lembrança da última conquista europeia, precisamente na Liga Europa em 2011, eu lembro-me que muitas vezes jogava era entre o Saponara e o Fuchile,
muitas vezes era entre o Belushi e o Guarín, muitas vezes era inclusivamente entre o Rames e o Falcão e o Varela, peço desculpa, entre o Rames e o Varela, não é? Até, na final acho que até joga o Varela e não joga o Rames. E acho que assim vive uma equipa, porque é uma equipa, porque este ano o Porto tem um plantel com qualidade e a gente veio a comentar já há algum tempo que fazia-nos também um bocadinho de confusão também o desaparecimento de Tony Martínez, quer dizer, o homem começa tão bem a época, não é? Com uma veia goleadora e a pré-época inclusive, não é? Fartou-se marcar golos. E depois também um bocadinho inexplicavelmente foi posto demasiado de parte. Acho que para um avançado também é penoso, quer dizer, entras às vezes a faltar 5 minutos, nem tocas na bola, quer dizer, é muito duro. E é um jogador que tem golo. E se calhar tem mais golo que o Taremi. Se calhar, se for para atacar a área com 2 homens, eu se calhar gostaria mais de ver a dupla Tony e Ivanilson do que propriamente Taremi e Ivanilson. O Taremi dá outras coisas ao jogo, como é óbvio, é um excelente jogador também, mas no sentido de homens da área, de homens que têm o sentido do faro de golo, da acutilância. Da prontidão no remate. Exatamente. Às vezes a tomar decisões menos felizes, mas neste caso até esteve muito bem em todo o jogo, acho. Claro. Eu confesso-te, agora pegando também no que eu fui vendo, confesso que quando vi o Porto a perder 1-0, eu achei que o Porto eventualmente não estaria com a mesma concentração competitiva que está nas Champions. Acredito que não tenha estado. Do que me pareceu ver, acredito que não é a mesma coisa. Também não nos podemos iludir. Eu acho que é muito complicado, e isto raramente acontece, uma equipa que cai da Champions triunfa na Liga Europa. Oxalá que o Porto triunfa, não é isso que eu quero dizer, mas é diferente. Quer dizer, tu sais da nata do melhor que há no mundo para uma divisão secundária europeia. Quer dizer, isto não tem absolutamente mal nenhum, e é como diz o Sérgio, o jogo amigável contra o Padroense na pré-época é a final da Champions para o Porto, e todos os jogos têm que ser assim, e muito bem, mas nós sabemos que não é, quer dizer, os jogadores não se vão, inconscientemente não vão dar tudo, quer dizer, isto é perfeitamente normal e compreensível, e acho que precisamente a maior fonte de motivação que o Porto pode ter é precisamente nos PPs, nos Tony Martínez, nos grulhitos que vão aparecendo nestes jogos com fome de golo, com fome de bola. Bruno Costa, que também sempre que joga nunca compromete. O Eustáquio, que também chegou, pronto, dá de minutos. Claro que não se pode rodar a equipa toda, mas é rodar 3, 4 pés. Eu acho que o Porto podia ter rodado mais na defesa também, essa questão, sobretudo por uma coisa. Há aqui 2 homens que me preocupam um bocadinho a gestão, o João Mário e o Otávio. Porque não há substitutos para eles. Eu ia referir sobretudo ao Otávio. E o João Mário, quer dizer, tu podes pôr lá o Bruno Costa, mas não é a mesma coisa. O Porto não tem outro defesa direito. Portanto, muito cuidado com esta gestão, porque o João Mário também não é um jogador assim tão robusto muscularmente que me pareça que vai aguentar 90 minutos de jogos todos. E hoje a entrada do Bruno Costa vem a provar isso mesmo. E a questão do Otávio. Quando não está o Otávio, quem é que faz do Otávio? Não há Otávios. Não há um jogador com as mesmas características. Portanto, muita atenção à gestão destes 2. O resto pode perfeitamente ir rodando. O Vendel pode jogar, como tu dizes, o Eustáquio. Mas não jogou, ele não podia, estava castigado. Eu sei que sim. O próprio Fábio Cardoso pode ir jogando para ganhar alguma tarimba europeia. O Tony, muito bem, de pé quente, com fome de ganhar. Acho que o Porto pode ganhar muito nisto, porque de facto acho que era um erro tremendo abdicarmos e pormos em causa o nosso foco no campeonato, sobretudo depois da venda do Luís Dias, porque quer dizer, não se pode pedir tudo, porque uma coisa era com Luís Dias, outra coisa é sem Luís Dias, e aí o Sérgio muito bem direciona as baterias, mantém um plantel motivado, rodado. Acho que é a forma mais inteligente que temos de abordar esta competição. A pior parvoíce que poderia haver era esgotar a equipa fisicamente nesta competição, sempre com o mesmo 11. Eu confesso que tinha receio que o Sérgio fosse fazer isso. Eu quando vi a equipa, começo a ver o quarteto inicial, o quarteto defensivo, eu pronto, já não vai rodar. Mas depois eu fiquei agradavelmente surpreendido por ver essas alterações. E acho que tem que ser assim. Relativamente ao Lazio, a eliminatória obviamente está tudo em aberto, o golo não é preocupante porque a Lazio lá pode ganhar 1-0, não faz diferença neste momento, e o Porto tem que ir lá também com o mindset de se marcar mais um golo, acredito que pode dificultar muita coisa à Lazio.
A Lazio é uma excelente equipa, basta ver os jogadores que tem, quer dizer, o Lucas que foi jogador do Liverpool, o Pedro Rodrigues que foi jogador do Barcelona, o Immobile aqui nem sequer jogou, portanto é uma equipa recheada de craques, bem O orientada. Savic, não é? Milankovic-Savic também Sim, é sim, muito bom. sim, um excelente Tem, jogador. tem jogadores muito bons, muito bons. Portanto, o Porto obviamente tem que estar alerta. Esta competição é muito dura também na carga. Para a semana já se joga a segunda mão e às 6 menos um quarto. Também tem estas questões horárias ali, a Europa. É. Portanto, o E Porto. o Porto agora tem que fazer, se passar, naturalmente tem que fazer duas eliminatórias, enquanto que as equipas da Champions fazem uma. Quase Exatamente. um jogo de diferença de 3 semanas ou um mês, quase. Essa é outra questão, não é? O Sporting está a 95% fora, não é? Para não dizer 100% porque parece mal, porque na prática está de fora da Champions, e o Porto vai ter esta carga, portanto, mais atenção ainda, que é o nosso rival que nos está ali a morder mais os calcanhares. E eu, sinceramente, este ano, depois da venda do Luís Dias, se tiver que abdicar da Liga Europa, não me faz confusão. Assumo isto aqui, eu quero ganhá-lo, acho que o Sérgio quer ganhar, mas nunca pensar em abdicar do campeonato, Se sobretudo calhar, depois de nos tirarem o jogador mais preponderante, quer dizer, claro, não, 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 estou não, não, totalmente de acordo. O Dragão 8, sinceramente. e se calhar uma das poucas possibilidades de sonhar também um bocadinho em ir o mais longe possível na Liga Europa é precisamente fazer um bocadinho esta gestão Tem que ser, tem que do ser. plantel, não é? E dar esta frescura à equipa, Repare, não é? se me disseste que a diferença também é assim tão abismal, quer dizer, pá, mas quer dizer, não vamos jogar com as segundas linhas? Não, mas são segundas linhas válidas, quer dizer, então o PP, o Galeno e o Tony Martínez não são uma excelente alternativa, o Grujic não pode jogar mais? Claro que sim, são jogadores equivalentes. Agora, prioridade número um máxima no campeonato. Aí eu estou 1000% com o Completamente. Sérgio, acho que ele fez muito bem e espero que o continue a fazer. De reforçar esta questão, cuidado com João Mário e Otávio, são dois jogadores que não há substituto direito, não há do Vitinho, não há do Fábio Vieira, também a nível de talento, mas há Sim, jogadores que sim, sim. podem entrar com funções semelhantes. Eu não vejo ninguém a poder fazer do Otávio e não vejo ninguém a fazer do João Mário. O Bruno Costa não é toda a mesma coisa. Eu sei que ele, se calhar, seria ele o suplente, mas cuidado com a gestão destes dois jogadores, é o que eu tenho a dizer. Indiscutível, indiscutível. Em relação à eliminatória, acho que está em aberto, com o Está Porto em em aberto, vantagem. Portanto, o Porto está em tem aberto. lá até a vantagem de poder jogar mais na expectativa. Não sei como é que o Porto vai abordar isto, mas acho que o Porto tem tudo para seguir em frente. Do que eu consegui ver de muito pouco, acho que o Porto é uma equipa que, quando quer, é bem superior ao Lazio. Tem, Bem tem. superior. Acho que até um bocadinho aquilo que ficou assim do jogo foi que o Malásio que entra assim mais com um jogo de posse e a pensar que temos mais valor, temos Uhum. mais possibilidades, mas depois fica, digamos, reduzida à crua realidade, ou chega rapidamente à crua realidade, que é, mas temos pela frente um Porto que sabe estar nestas provas como Pois, ninguém. pois, E aí não há está. nenhuma equipa média alta que saiba estar tão bem como o Porto nas competições Não, europeias, não é? não, o Porto é um case study mesmo. É. Olha, vamos rapidamente só às votações. As Também já votações. foste falando dos jogadores, portanto também aqui Muito podemos ser bem, mais céleres. Diogo muito Costa, bem. começando pela Diogo baliza. Costa, eu dou-lhe um 7. Dou-lhe um 7. Eu, no primeiro gol, aquilo foi um grande gol. Foi um grande gol. Foi, Ele atacou muito foi. bem o primeiro Sim, posto, não o tem Zaquem, culpa. mas pronto, é tal coisa. Se calhar o Diogo também podia fechar um bocadinho melhor o posto. Depois fez uma grande defesa com uma perna, à jogador quase dando bola. E se não Olha, fosse nem essa vi. defesa, eles chegavam ao 2-0 e a coisa Pois, complicava-se. pois, pois, Mas pois. dou-lhe o 7. Mas pronto, Muito bem, jogo com os pés fantástico, como sempre. muito bem. João Mário, O João Mário dou-lhe o 7, eu ia-lhe dar o 6, mas dou-lhe o 7 porque não me duas posso esquecer que assistências, ele não é? fez as duas Pois, assistências para os pois, gols. pois. Foram dois centros preciosos, sem Claro, dúvida. claro. De grande classe, que hoje até é uma coisa que se vê pouco no jogo de ataque do Pois Futebol Clube do vê-se, Porto, é pois vê-se. centros Pois vê. com Com conta, peso e precisão. medida. É. Passamos para o capitão Pepe. Para o capitão ao Pepe, eu dou-lhe um 8. Dou-lhe um 8. É uma boa classificação, obviamente, Como é muito óbvio, boa. muito Ele boa. é sempre ali o comandante da defesa, mas hoje, para mim, o imperador não foi ele, foi o Mbemba. Uma E é por Biamba. isso que eu vou dar um 9 ao Mbemba. O Mbemba Ok, esteve excepcional. O Mbemba está com ótimo. uma confiança tal que ele até chegava a driblar, entrava pelo meio campo do adversário
fazia passos de ruptura às pontas, Uau. muito bem, muito bem. O Muito Mbemba é bem. mais um caso que não é tão mediático, Inacreditável. mas Eu tem que se hoje bater tornei a nesta pensar tecla, não nisso. é? Quer dizer, como é que não se renova? Eu sei, Como pá, é que não se pede renova 6 com este milhões, que o Porto jogador? não pode dar 6 milhões, já vêm para aí defender, já sei que vêm com esse argumento. Mas antes de me baterem, o Porto não conseguia, como fez há uns anos, quando ganha a Taça UEFA e o nosso presidente, quando ainda era o verdadeiro presidente. Odeco, calma, tu ficas para o ano ganhamos as Champions. Não se consegue fazer este trabalho com um jogador como o Mbemba, que é um jogador que claramente também gosta de cá estar. Quer dizer, isto agora. Pronto, pede 6 milhões, não podemos fazer nada. Não há negociação, não há aqui uma conversa, não há um puxar ao sentimento. Quer dizer, eu não E se calhar percebo isto. até Eu dizer não assim, percebo ó como Mbemba, é. tu és muito bom, mas se fores para outro clube muito Claro, de um nível muito dinheiro. superior, tu até nem vais ser utilizado. Claro, ele não é Quer assim dizer, tão velho quanto isso. Fazia aqui mais uma época que fosse e depois então ia fazer o contrato da vida dele. Quer dizer, não se conseguia fazer isto. Então o Mbemba não é um jogador tão bom. Quer dizer, para o ano eu nem sei como é que vai ser a nossa defesa. Mas pronto. Avançando. Zaidu. o Zaidu também lhe vou dar o 8. Eu acho que o Zaidu, E o do que até vi hoje, também gostei muito. gostei muito. É um jogador, sobretudo na primeira Cuidado com o parte, Zaidu. era um jogador que dava profundidade e largura ao lado esquerdo. Era um Uau. jogador, e esteve muito bem, também a defender muito bem, ao contrário do João Mário, que foi muito periclitante, Pois, mas o pois. Zaidu muito bem. Até Muito mesmo bem. alguns centros ele fez bem. O Zaidu acho que está um senhor jogador. Foi. Incrível. Não tem Incrível. uma técnica primorosa, como nós sabemos, mas tem uma rapidez impressionante. Ele houve por duas ou três ocasiões, pôs a bola na frente e depois deu uma aceleração que aquilo deixou. Aliás, provocou até um canto num dos lances. É um jogador que está muito bem. Muito bem. Grujic. Gruitch dou-lhe um 5. Acho que foi o jogador menos bem e eu acho que se calhar o cartão amarelo aos 3 minutos o prejudicou. Pois, certamente. Eu ouvi em determinado momento, vi o Uribe ali quase sozinho, não é? Pois. Passando para o Uribe então. Para o Uribe dou-lhe um 8. O Uribe sempre muito bem Pois. também, É, muito é bem. o E Uribe. cresceu também muito com o jogo, como cresceu toda a equipa, sobretudo com a entrada do Vitinha na segunda parte. Fábio Vieira. O Fábio Vieira, eu dou-lhe um 6. Acho que o Fábio Vieira, aqui, é claro que ele tem momentos que decide muito bem, mas também teve até centros um bocadinho disparatados. Houve uma ou outra ocasião Também. que podia também estar um bocadinho mais envolvido na missão defensiva e parece que estava meio apático ali, meio. Hum, Pronto, ok. aquelas fragilidades que um grande craque. Também temos que consentir um grande craque, mas Como é também óbvio, no não é? Porto ele tem que ter outra atitude. Fazem sempre É, as Eu lembro-me do Quaresma. Hoje estou muito nostálgico, mas estou a fazer também esses paralelismos. O Quaresma perdia, fazia muita asneira, mas de repente resolvia um jogo. sim, Também é um sim, 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 bocadinho sim, sim. a panágio destes jogadores, não é? Faz Sim, um sim, sim, bocadinho sim. parte. O, Hoje repito aquilo que disse há bocadinho, uma excelente gestão desta dupla maravilhosa, Vitinha-Fábio. sim, Um muito joga bem, na muito primeira, o outro bem, joga na segunda, muito bem. sendo, ocupando lugares diferentes, obviamente. Até posso esconder para não darem muito nas vistas, porque Sim, senão sim, sim. vêm cá com 20 milhões e levam os dois, Aliás, pá. aliás, acho que o Sarri referiu na conferência de imprensa, falou dos dois. Epa, fogo. Isso é que é pior. Pois. Porque um clube perde a cabeça com 20 milhões, leva os dois e ainda leva Ele leva os dois, pá, por vezes leva leva os os dois, dois. Mas... leva os dois e ainda é capaz de levar uma caixa de bombons ou assim, Sim, sim, com, sim, sim. E em jeito de uma boa agradecimento. garrafa de vinho do Porto. Sim, 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 sim. O Otávio. O Otávio, eu dou-lhe um 8 também. É um jogador sempre do envolvimento. Ele leva É pancada, fundamental, mas o ele está em Otávio. todas. Ele é uma carraça atrás dos jogadores. Ele, ele, É o ele meu na maior segunda medo, é parte, de uma lesão do Otávio, sinceramente. ele no final da segunda parte ainda corria a tentar tirar a bola ao adversário. Uma coisa, Incrível, como é que ele tem incrível, incrível, aquele gás todo? incrível. O PP. O PP eu dava-lhe se calhar um 7, embora esteja bem. Eu gostei muito do PP também na Também segunda do parte, que porque na vi, segunda gostei. parte toda a equipa cresceu. Eu Ele estou aqui também joga entre muito o bem 7 e o 8. do lado direito, o PP. Também gosto Sim, muito de sim, o ver sim. do lado direito. Do lado direito também. Aliás, houve momentos em que ele fez muito bem o lateral direito. Até esteve muito Pois, bem a defender também. pois, claro. Mas tem uns pés maravilhosos. É Tem, um jogador também gosto muito. inteligente. É Também um jogador gosto muito. inteligente. E mais uma vez, parafraseando o comentador do jogo,
o futebol devia ser para jogadores que tivessem sobretudo cabeça e depois naturalmente tendo cabeça sabem utilizar os pés e de facto o PP é um jogador inteligente, sem dúvida, sem dúvida. Para terminar aqui nos titulares, não sei se para ti foi, mas diria eu o homem da noite, Tony Martínez. E o dou-lhe 9. É claro que o Tony não é jogador de novos. Mas quer dizer, um jogador... como avançado foi irrepreensível, eu não tenho nada a apontar. Claro, foi matador, deu a volta ao jogo. Ele hoje foi um matador que qualquer equipa gosta de ter. Eu não, do que vi, não vi assim tantas oportunidades claras e as poucas foram. O Tony foi extremamente eficaz. E sobretudo, eu para o Tony, se fosse eu a botar, eu quero ver o jogo, mas eu até dar-lhe ao 10 por este motivo. Não é nada fácil tu desapareceres meia época, és titular neste jogo e dás esta resposta. Revela muito caráter e muita personalidade de um jogador. Completamente. Muito mesmo. Nisso o Sérgio fácil. Também estará de parabéns como sabe gerir o balneário e motivá-los. Sim. Também uma palavra de apreço ao Sérgio. Sim, eu vejo, por exemplo, um Cláudio Ramos no banco e ele a falar com o Diogo, a incentivá-lo, a trocar impressões. Incrível. Uma coisa impressionante. Incrível. Coitado do Cláudio, ele nunca joga. Também certamente serão excelentes profissionais e grandes homens, como já foi referido também pelo Vítor Bruno, no caso do Cláudio, mas acho que o Porto também deve ter aqui boa gente humana, porque não é fácil aceitarmos isto, não é? Os jogadores hoje em dia sabem que quem não joga está esquecido. Não é nada fácil esta gestão, é muito difícil. Tem que ser gerido com pinças. Vamos aos suplentes rapidamente. O Vitinha. O Vitinha deu-lhe 9 também. Deu-lhe 9, porque ele mexeu com o jogo. Ele mexeu com o jogo. Foi um outro Porto, foi um Porto transfigurado, foi o melhor Porto desta época. E muito, muito graças à sua entrada. Ao dinamismo que ele dá à equipa, a forma como ele mexe com o jogo. Fora de série. O Galeno. O Galeno deu-lhe um 7. Acho que o Galeno tem que dar muito mais. Tem que dar muito mais e tem que ser um jogador também mais intenso. E eu já vi ali mais Luís Dias, entre aspas. Eu vi mais Luís Dias ali. Volto a referir, do pouco que vi, atenção. Mas já me pareceu mais agora falando a sério, mais o Galeno que a gente estava habituado a ver. Sim, sem dúvida. Eu vi jogos dele no Braga que ele era um jogador muito mais intenso, um jogador muito rápido até. O Galeno nesta competição, não sei com os jogos desta jornada se ainda se mantém, mas ele estava em execo como o melhor marcador da competição com 6 golos. É um jogador também com um golo e eu quero muito ver esse Galeno. Eu espero que ele tenha as minhas Curiosamente, o Gonçalo Borges continua a ser também a aposta do Sérgio, pelo menos está a trabalhar com a equipa. Ainda hoje esteve no banco também. Para terminarmos, o Ivan Nilsson, porque depois eu não pus o Bruno Costa e o Eustáquio, que jogaram 5 minutos. O Ivan Nilsson também entrou muito bem e dá outra coisa ao jogo que não dá o Tony. São diferentes, como é óbvio. Claro. Mas eu se calhar dava-lhe o 7, não daria mais do que isso, porque pronto, também não teve assim tanto tempo. Mesmo assim ainda esteve ali numa jogada também para fazer golo, portanto é um jogador que também dá um grande dinamismo na frente, é um jogador que também sabe muito bem vir buscar o jogo, sabe muito bem levar a equipa a ter combinações que lhe permitam entrar na área. Claro. Ótimo. Não, lá está, nós só reforçar mais uma vez, nós até estávamos para não fazer a análise, mas eu depois recordei-me que podíamos fazer assim porque tu, Dragão 27, ias conseguir ver o jogo, portanto, porque não fazer só a tua análise, não tem mal nenhum. E pronto, realçar de facto uma boa vitória, não é? Acho que o Porto tem nível para passar esta fase, vamos ver como é que se porta para a semana, mas temos jogo muito mais importante no domingo, já contra o Moreirense, que está numa situação delicada e é sempre um campo difícil, portanto preocupa mais esse jogo, para ser sincero. Sem dúvida. Mas continua assim a fazer esta boa gestão o Sérgio, acho muito bem. Sem dúvida. E de facto, se há que apostar pôr mais fichas é nos jogos do campeonato, indiscutivelmente, que é a competição, neste momento, a competição que deve ser prioritária na cabeça do Porto, sem, naturalmente, desistir das outras competições e a taça particularmente, a taça até porque vamos defrontar o adversário que vamos defrontar e portanto também temos aqui um ajuste de contas no bom sentido. Sim.
Obrigado então a todos que estão desse lado a ver o vídeo. Não se esqueçam só de fazer like, partilhem, subscrevam se são novos, comentem, deem a vossa opinião a esta partida. E é isso. Sigam-nos nas redes sociais e estaremos de volta para o Moreirense Porto para essa análise no domingo à noite. Obrigado a todos e até lá. Até lá.